Paula Lozano é pedagoga de formação, doutora em política educacional pela Universidade de Harvard, Estados Unidos, mestre em educação comparada pela Universidade de Stanford, também nos Estados Unidos. Ela fez um pós-doutorado no Centro de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas de Educação, na Faculdade de Educação da USP, na área de práticas de ensino e política educacional comparada. A Paula trabalhou também para a Secretaria Municipal de Educação de Diadema, colaborou com a Fundação Lehman, com o SEMPEC. Por sinal, o SEMPEC é o antigo parceiro da Fundação Itaú Social no programa Melhoria da Educação no município, de modo que a Paula já teve também contato com melhoria em outras ocasiões. A Fundação Victor Tivita, Escritório Regional da Educação da Unesco para a América Latina e o Caribe, em Santiago, no Chile. Com grande honra e alegria, a gente convida e tem ela aqui para falar com vocês sobre os desafios presentes na relação das secretarias de educação com suas escolas nas redes municipais no ensino do Estado. Então, vou passando a palavra para a Paula. A palestra começando agora um pouco depois do horário previsto, mas nós vamos tentar fazer até mais 11h45, talvez possa fazer isso, para depois ter ainda um trabalho de grupo antes da hora do almoço. Tá bom? Bom dia. Praticamente todas, né? Acho que só tem alguns homens aqui. A educação é uma área feminina, né? 90% das professoras no Brasil e em outros países também são mulheres. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, feito pela Oficina Municipal para estar aqui com vocês. Vou falar em pé aqui para também poder enxergar a tela. Dizer que, como ele me apresentou, eu sou pedagoga de formação e depois toda a minha formação de pós foi voltada à política educacional, né? Eu não sou gestora, eu sou pesquisadora, então eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, né? Vocês estão no lado mais difícil, que é o lado que tem que executar as ações. Então, meu papel aqui é, com bastante humildade, trazer um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo tanto dos meus estudos, como da relação também que eu tenho com secretários de educação e gestores da educação, e, portanto, que eu pense, né, coisas que eu pensei sobre essa temática, que é a temática da gestão municipal e da gestão escolar. Então, vamos lá, que é um pouco a tarefa que me foi dada, né, na apresentação de hoje, pensar esses desafios. Então, esse é o roteiro, um pouco do que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, antes de entrar no tema específico da gestão municipal, que eu vou falar um pouco da gestão municipal e da gestão escolar, eu acho que é importante a gente contextualizar esse debate, não só no Brasil, mas também no estado de São Paulo. Então, acho que a primeira característica para a gente entender os desafios, tanto da gestão municipal, como dessa relação, gestão municipal, com as escolas, é entender o federalismo brasileiro. Por que a gente chama de federalismo brasileiro? Porque a federação brasileira ela é diferente de todas as outras federações no mundo. Estados Unidos é uma federação, o México é uma federação, mas a nossa federação ela é diferente. Ela é diferente porque ela atribui ao município um poder igual ao que ela poder ou autonomia, vamos dizer assim, não vou usar a palavra poder. Ela dá ao município a mesma autonomia que ela dá ao Estado e a mesma que ela dá ao governo federal, né? à União. Por que isso é diferente? Se a gente pegar o federalismo americano, o município está subordinado ao Estado. Ele tem autonomia em algumas coisas, mas em outras ele está subordinado ao Estado. Então, aqui a gente decidiu não criar essa subordinação. Ela pode existir, mas se o município quiser criar sua rede própria, ser sistema, ele pode, e aí ele vai ter o seu plano de carreira, o seu modelo de contratação, sua jornada, seu calendário escolar. Então, o desafio que está colocado nesse federalismo, ele é maior do que o que está colocado num federalismo como o americano, onde o Estado toma as decisões e os municípios, né, os distritos, cumprem essas decisões. Então, aqui a gente está falando de um município que tem autonomia para tomar decisões. E aí a gente
para poder coordenar essas diferentes sistemas de educação, que muitas vezes convivem no mesmo território, ou seja, no mesmo município você tem o sistema estadual e o sistema municipal, a gente criou o que a gente chama de regime de colaboração, que a gente nunca regulamentou, ele existe desde a Constituição de 88, e a gente também pouco conseguiu fazer ele funcionar, né? E alguns estados conseguiram fazer ele funcionar um pouquinho melhor que outros, e o estado de São Paulo é um dos estados que tem tido muita dificuldade para implementar esse regime de colaboração. Acredito que vocês são testemunhas, muitas vezes, da dificuldade do relacionamento da rede municipal, das redes municipais com a rede estadual, das escolas municipais com as escolas estaduais. Quando, na verdade, a gente deveria pensar tudo como um sistema nacional. A gente não consegue fazer isso. Né, a dificuldade que muitas vezes que me reportam secretários municipais de educação de ser recebido pela diretora regional de ensino onde está a região das escolas daquele município. Né, quando, na verdade, deveria ser parte do trabalho dela tá em articulação com as secretarias municipais de educação. Uma outra característica do Estado de São Paulo que coloca o desafio de vocês, gestores municipais, e também gestores de escola, é o modelo de municipalização e a forma como ele foi implementado no Estado de São Paulo. Né? A gente teve uma mudança muito rápida no perfil das redes municipais. Então, praticamente, antes do Fundef, em 96, praticamente as redes municipais do Estado de São Paulo, não é verdade outras redes municipais de outros estados, porque elas já eram mais municipalizadas, mas as redes municipais do Estado de São Paulo praticamente só tinham educação infantil. Né? Então, a gente teve, num curto período de tempo, uma mudança muito grande no perfil da rede. Sendo que tem cidades, eu não sei aqui na região, eu não consegui olhar todas, mas tem cidade que hoje todo o fundamental está municipalizado. Então, uma cidade que partiu só com a educação infantil, hoje ela tem toda a educação infantil e mais todo o fundamental, tanto 1 como 2. Então, hoje a gente tem 75% da rede municipal de Fundamental 1 na mão dos municípios. Era muito baixo. Então, essa mudança gera um desafio para o gestor que estava acostumado, ou para o município, que estava acostumado a fazer a gestão apenas, né, não estou dizendo que não é complexo, mas ele só cuidava da educação infantil. E a gente tem quase 40% do Fundamental 2 na mão dos municípios também, aqui no Estado de São Paulo. Então, o desafio que está colocado para esse gestor, ou para essa rede municipal, é atuar como rede. Né? É pensar o seu sistema como uma rede. Então, se antes ela tinha que cuidar e outra, a creche era muito menos universalizada do que ela é hoje. Ela tinha muito menos matrícula, né, do que ela tem hoje. Então, ela tinha uma rede pequena, focada na pré-escola, e hoje tem um desafio enorme que vai da creche até o Fundamental 2. E pensar esse desafio como uma rede de escolas, e não como uma escola individualmente, como muitas vezes era quando tinha uma só pré-escola na cidade. Isso implica ter uma política pública, quer dizer, o desafio é outro, né? Não é só a gestão do dia a dia. Então, esse é um primeiro desafio que o gestor municipal tem. Bom, eu tenho que ter uma política pública, uma política para toda essa rede, que vá da creche até o final do Fundi 2 para algumas redes, ou até o final do Fundi 1. E também um outro desafio, que é o papel do diretor de escola, né? Nesse desenho de rede. Porque, veja bem, antes, muitas vezes, quando você tinha 1, 2 pré-escolas, o secretário provavelmente era o diretor ou o chefe do departamento, né? Ele era o diretor de uma dessas escolas. Então, quase que ele era o gestor da sua própria rede, de cada escola da sua rede. Hoje, ele tem que contar com a parceria, o Gustavo falou aqui sobre essa parceria, né, que você tem que ter entre o gestor escolar e o gestor municipal, porque ele não vai conseguir ser o gestor de cada uma das escolas. Né? Ele depende dessa figura que é o diretor de escola. Então, essa figura é muito importante. E, muitas vezes, ela não é vista como alguém importante na implementação das políticas públicas.
a gente enxerga muito, né, tende a enxergar, não estou falando vocês aqui, mas na literatura mesmo, quando a gente estuda o tema, como um tarefeiro. Né? E cada vez mais, né, a ciência política, que estuda o papel, né, de cada servidor público na burocracia, entendendo a burocracia não como algo negativo, né, a burocracia que tem que cumprir com uma função pública, o papel desse tipo que eles chamam de burocrata de nível médio. Né, não é nível escolar médio, mas ele está no meio de um sanduíche entre o público, que tem que ser atendido, né, e o elaborador da política pública. Então, essa figura, ela é pouco pensada na literatura. A gente pensa o professor, que é quem vai lidar, que a gente chama de nível de rua, aquele que atende o público, e pensa na figura que está aqui pensando a política. Mas essa figura aqui do meio, ele tem que elaborar ou colocar em prática? Ele faz as duas coisas. Ele faz o meio de campo entre quem está pensando aqui em cima e elaborando e tendo essa responsabilidade geral, mas também aquele que está no nível da rua, que a gente chama, que está com a barriga lá no balcão. Claro que ele também está, mas mais na linha de frente do trabalho de ensino, né, que é o trabalho do professor. Então, a gente tem começado a refletir sobre o papel desse gestor. Então, o secretário da Educação tem dois desafios, portanto, entender esse gestor que está na escola e ver nele um parceiro, né? E também tentar pensar uma política de rede. O Osni falou aqui, né, sobre o papel da liderança municipal e as dificuldades que ele enxerga. Então, o fato de você ter o gestor escolar como alguém central, né, para a implementação de uma política, porque ele faz essa ponte entre a gestão municipal e o professor e o pai de aluno, a liderança municipal, quem lidera a gestão municipal também é fundamental. Né, porque sem essa liderança a gente não vai ter a gestão municipal. Então, você pode ter uma excelente escola numa cidade, porque existe uma excelente diretora, ela é capaz de fazer a diferença naquele pedacinho. Mas você só vai ter uma excelente rede se você tiver um excelente secretário. Ou o milagre de ter todas as escolas ter um excelente diretor. Não conheço ainda nenhuma assim. Que, por sorte, um secretário péssimo, mas todos os diretores... Né, o que a gente encontra? Quando a gente não tem uma liderança muito forte no nível municipal, algumas diretoras vão ter excelentes escolas e outras escolas não vão ser tão boas, porque o diretor está perdido ali no seu trabalho. Então, a figura dessa liderança é muito importante. E aí, o Osni falou algo que é fundamental, né? Da dificuldade, muitas vezes, que o secretário encontra quando ele se vê nessa posição. Quer dizer, no geral, os secretários municipais de educação, cada vez mais, felizmente, tendem a ser técnicos ou pessoas da área de educação. Né? A gente tem mudado o perfil no Brasil de a mulher do prefeito, a irmã do prefeito, a tia do prefeito virar a secretária de educação. Né? E se escolher alguém nessa cidade, nessa região, que tem autoridade ou representatividade no campo da educação. E, no geral, é o quê? Uma diretora de escola que se destacou no seu trabalho, alguém que está numa faculdade dando aula, né? Ou alguém que foi da diretoria de ensino, um supervisor, ou mesmo ex-diretora de ensino também, muitas vezes, vira secretária. Então, isso tem um lado muito bom, porque nós estamos falando de gente, primeiro, que conhece a escola, que está em contato com a realidade da escola e também conhece a região. Né? A gente não importa alguém de fora que cai de paraquedas, muitas vezes, na nossa rede. Então, a gente tende a buscar pessoas da própria rede, isso é importante. Mas também tem uma limitação que o Osni colocou. A pessoa se vê numa posição para a qual ela não foi preparada. Né? Nossa, e agora? E tende a deixar um pouco no automático. A enxergar aquela secretaria como um conjunto de escolas, e não como uma rede que tem que ser gerida com uma política específica, etc. Então, é fundamental esse processo pelo qual vocês passaram até agora, que é pensar essa gestão através do Plano Municipal de Educação, que é o que vocês fizeram. Né? Então, o Osni também
detalhou aqui o processo e como que nesse processo amadurece a gestão municipal, né? Por um lado, você começa a ter mais clareza sobre qual que tem que ser o papel desse gestor, que é a implementação desse plano, que é o Plano Municipal de Educação, que se desdobra nos planos anuais da Secretaria, também que foram falados aqui, né? Mas um plano de ação necessita, não tem como você traçar um Plano Municipal de Educação sem um bom diagnóstico, que diga qual que é a situação dessa rede, como que ela se encontra, né? E quando eu trabalhei no Melhoria, no noroeste de São Paulo, eu me lembro que várias cidades daquela região, porque elas tinham que cumprir com aquela deliberação de ter um plano municipal de educação, elas compravam um plano. Vocês já ouviram falar? Tem gente que vende, Já chegaram para vender aqui também, então. Bom, eu lembro, na época, pagavam R$15.000. Isso foi em 2008. Deve ter subido o preço, né? Deve ser uns... Não, mas... E o que aconteceu? O que aconteceu num dos municípios que participou? Não tinha sido aquela secretária que estava participando, a secretária anterior. Eles compraram o plano, eles tinham maioria na Câmara, né, o partido do prefeito, o grupo do prefeito, e o plano passou, ninguém nem leu. A pessoa que vendeu esqueceu de trocar o nome do município. Então, aparecia o nome do outro. Gente, muito feio, né? Então, era uma vergonha para a secretária atual ter um plano daquele, com o nome no outro município. Mas isso não serve, não é isso que a gente está chamando aqui de plano. Se fosse para fazer isso, não precisaria da oficina municipal ter feito todo esse trabalho que ela fez com vocês até agora, né? Então, um bom diagnóstico para que aquele secretário que conhecia uma escola, que entendia a realidade de uma escola, consiga enxergar o todo da sua cidade, né? E a sua cidade com respeito à sua região, a sua cidade com respeito ao Estado, com respeito ao Brasil, com respeito, né, e o Brasil aí com respeito ao mundo. Então, é sair um pouco de fora do trabalho para pensar a gestão. E aí ele vai ter também um conjunto de metas, que vai dizer assim, onde que eu quero chegar, né? Onde nós queremos chegar, não é eu, né? Nós aqui, o nosso município. Onde que a gente quer chegar? Qual que é a nossa meta? Qual que é a nossa ambição? Né? Agora, a educação, voltando, né, ela depende de um conjunto de atores. Não depende única e exclusivamente da vontade, gente, de um secretário de educação ou de um prefeito. Vou fazer uma comparação com uma outra política pública, por exemplo, de transporte. Né, a gente está vivendo em São Paulo as faixas exclusivas de ônibus. A decisão de ter ou não ter uma faixa e a implementação, ela existir de fato, depende somente do prefeito e do secretário falar, passar um risco no chão, falar aqui vai ser uma faixa de ônibus e colocar um guardinha multando. É fácil fazer isso. Não quer dizer que seja popular, que as pessoas não possam reclamar. Implementar alguma coisa em educação não é assim. Não basta você falar, olha, é assim, e automaticamente vai começar a acontecer em cadeia. Não é assim. Então, entender a natureza, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de entender a natureza do... A gente não, eu diria mais quem está lá em cima e conhece pouco sobre o trabalho, né? A natureza, a complexidade do trabalho educacional, que ele depende de um consenso. Se você não tivesse feito... Pensa, um plano em que você manda fazer, um plano em que você gasta tempo, sola de sapato, né, Osni? Convencendo as pessoas, porque é um processo de convencimento. Um quer uma coisa, o outro quer outra, aí tem que debater, tem que votar. Esse processo democrático não é um detalhe. Ah, não, eu gosto, eu não gosto. Eu acho bom, eu acho ruim. Ele é fundamental. Sem ele, você não vai ter um plano da cidade. Então, o processo de participação, ele é inerente, no caso da educação, a um plano que possa, de fato, ser implementado, saia do papel. Né? Então, esse consenso, que não quer dizer que você vai ter assembleia todo dia para tudo, e que todo mundo vai ter que concordar sempre com tudo. Não, às vezes você vai perder uma coisa e ganhar outra. Mas, a partir do momento que você chega nesse consenso, você tem muito mais gente no barco. E sem essas pessoas não vai acontecer, porque não é faixa de ônibus que você pinta a rua. Você está envolvendo decisões diárias de todo mundo no processo. Decisões diárias do diretor de boicotar ou não, decisão do professor de boicotar ou não, que vai impactar na sua capacidade de implementar a política. Então, quais seriam, dado
esse contexto, quais seriam os desafios, né, para um gestor municipal? Obrigada. Elencar as prioridades, né, para cada período. Então, você tem o Plano Municipal de Educação, que foi elaborado. Então, você conseguiu esse grande consenso com respeito à direção para onde vai a sua cidade. Mas vocês mesmos já devem ter percebido que o PME, o Plano Municipal, é uma carta de intenções. É uma carta genérica de intenções, né? É que nem o casamento. Você vai lá, a nossa grande intenção aqui é formar uma família e tal. É o dia a dia, é cada detalhe do dia a dia que vai fazer a coisa funcionar ou não. Todo mundo assina a mesma carta de intenção. Tem casamento que funciona, tem casamento que não. Por quê? É a implementação, é a hora de pôr em prática que vai determinar o sucesso ou não. Então, transformar essa carta de intenções em prioridade é um primeiro desafio, porque a gente tende a colocar muita coisa no PME. Por quê? Porque ele é um plano de longo prazo. Então, eu tenho que pegar esse plano e quebrar ele por período. O que vai ser importante nos 4 anos que eu vou estar à frente da secretaria? Né? Então, aquilo é o que é importante para a cidade. Eu, como gestor, esses 4 anos e para a minha equipe. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Criar esse plano de meta. Pegar cada meta e especificar cada meta. A meta, no geral, é genérica. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um plano de uma cidade real para a gente tentar entender o que eu estou dizendo, o que eu estou chamando de especificar meta. Eu vou dar um exemplo disso. Então, exatamente o que essa meta está falando? Do que ela está falando? Todo mundo concorda que ela está falando disso? Ou não? Criar uma educação de qualidade na cidade. O que é isso para ela, Cada um acha que é uma coisa. Então, eu tenho que ser mais específico quando eu digo isso. Eu estou falando disso, disso e disso. Tá. Como que eu implemento cada uma dessas coisas que eu estou dizendo que é a minha meta? Então, eu tenho que ter um plano de implementação para cada uma das metas. E aí, eu já convenci, né, eu já fui convencido também, né? Não quer dizer que quando uma secretaria vai para um debate de plano municipal, ela pode convencer, mas ela também pode ser convencida a mudar de posição. Então, essa carta de intenções que a gente acordou aqui, a gente falou, é isso que nós vamos fazer. Será que o fato da pessoa concordar que ela quer melhorar a qualidade da educação significa que ela quer batalhar pela meta do IDEB? E se eu acho que para melhorar a meta do IDEB, ela tem que usar esse material aqui, será que ela concorda? Ela concorda que tem que subir o IDEB, mas não é por aí. Então, veja, a gente ainda tem muito trabalho pela frente depois que você tem essa carta de intenção. Eu tenho que ter um consenso também sobre como eu vou implementar e chegar nessa meta. E aí o gestor da escola é fundamental, porque é o dia a dia, é ele que está lá no dia a dia. Então, é ele que vai ajudar você ou não, e aí depende de como ele é tratado, né? Ele que vai ajudar você ou não nesse convencimento diário de que a gente não pode esquecer a nossa meta, de que a nossa cidade diz que vai acabar com o analfabetismo, que nananana, por isso que é importante participar da reunião, etc. Então, essa cadeia, né, ela é importante, de ações necessárias para alcançar a meta. E capacitar, obviamente, depois que eu concordo, eu preciso capacitar as pessoas para fazer esse processo de implementação. Não adianta eu criar um processo complexo e jogar na mão do diretor se eu já sei que ele não tem as condições materiais, muitas vezes, né, humanas, falta gente na escola, ou mesmo de capacitação para colocar aquilo em prática. Né? Então, é criar um plano também de capacitação. E o trabalho que a oficina municipal vai fazer com vocês, nessa segunda fase, é um processo de capacitação dos processos, né, do dia a dia, do funcionamento da secretaria e da escola. Isso é muito importante. Né? Então, vocês já, por estarem aqui, já estão investindo, né, nessa capacitação dos atores. Eu queria parar um pouquinho aqui para falar um pouco por que é importante a gente pensar nesse processo de implementação e pensar com muito cuidado qualquer coisa que a gente queira mudar
né, em educação, e eu vou usar aqui como referência um livro que eu gosto muito, recomendo a todos vocês. Ele foi traduzido para o português pela Artimed. O autor é canadense, o nome dele é Michael Fullan. E ele fala de processos de reforma, ou que ele não usa essa palavra reforma, ele usa a palavra mudança educacional. O Michael Fullan é um teórico também, é um especialista em educação, mas é alguém que já esteve à frente de um governo no Canadá, especificamente a província de Ontário, que é considerado uma província que obteve um sucesso na sua reforma educacional. E seguiram muito das ideias desse autor, que é o Michael Fullan. O livro está citado lá embaixo. E ele fala, ele está interessado no seguinte, eu não quero... Uma coisa é eu fazer uma mudança numa escola. Então, eu pego lá as melhores pessoas que eu conheço, seleciono os melhores alunos, e eu vou ter uma escola de excelência. Não é isso que ele está interessado. Ele diz assim, como que eu faço uma rede inteira, um sistema inteiro, se mover na direção da qualidade? Com quem eu tenho? Com os atores que eu tenho na minha rede e com os alunos que eu tenho, que são bons, ruins, né? Os profissionais que eu tenho que são bons. Então, é interessante porque a visão dele é essa, não é a visão escola da ponte que eu falo, não é nada contra, mas assim, é um cara que foi lá, fez um negócio, aquilo é uma experiência de uma escola. Isso não é política pública. Política pública é como que eu faço aquilo dar certo em 5.000 escolas, por exemplo, que é o desafio do secretário estadual de educação. Ou vocês, nas 5, 10, 15 escolas, 3, 4 que tenham no seu município. Tá? Então, a primeira coisa que ele faz é diferenciar mudança de reforma. Porque ele diz que a reforma é comprar o plano municipal de educação. Fez a reforma, foi lá, check. O MEC manda você lá preencher o par. Você tem plano? Tenho. A mudança é, aquilo que eu escrevi no plano está acontecendo. Então, ele está interessado na mudança. Então, ele diz, mudar algo em educação, ele diz que é tecnicamente simples, mas socialmente complexo. É fácil as pessoas concordarem, muitas vezes, que tem que mudar, que está ruim, que tem que melhorar a qualidade, etc. e tal. Colocar isso em prática é socialmente complexo, porque demanda não só o convencimento da boca para fora, mas o esforço de cada envolvido no processo. Né? Então, ele diz, é uma das reformas ou das mudanças mais difíceis. E a gente não leva isso em consideração. Né? Quem pensa, né, acha assim, amanhã eu vou fazer tantas mil coisas. Né? A gente escuta os políticos prometerem e não entender a dificuldade que é fazer de fato, né, gente? Não é fingir que fez, mudar o número, preencher um papel. É olhar e falar, mudou. Não é a mesma escola, é outra escola. Né? E ele diz o seguinte, porque em educação, você fazer uma reforma que ele chama em larga escala, ou seja, uma reforma que envolve toda uma rede, todo um estado, todo um país, significa compartilhar, né, um significado. Eu preciso acreditar que aquilo que eu estou fazendo é melhor do que o que eu fazia antes. A imposição, portanto, não funciona na visão do Fullan. Eu preciso estar convencido. E aí, gente, vocês sabem, quem é diretor aqui passa o dia inteiro tentando convencer, né, os professores ou mesmo os alunos, né, que também aí tem a questão de compartilhar esse significado com as famílias e com os alunos. Né? Porque uma mudança em educação, ela pressupõe uma mudança individual e uma mudança social. Tá? Porque sem isso, eu não vou ter a mudança real. Eu posso ter a reforma, mas eu não vou ter a mudança. Então, por isso que ele diz que em educação, fazer uma mudança é intrinsecamente difícil. Está no cerne do processo educativo a dificuldade. Né? Então, ele fala, porque eu preciso desenvolver em quem está envolvido nessa mudança o que ele chama de uma nova relação ou um novo significado com relação a uma nova ideia, um programa. Vou dar um exemplo para vocês. E sem isso, é o fracasso disso. Se eu não conseguir chegar compartilhar esse novo significado que eu acredito que tem essa minha reforma, todo mundo que propõe um negócio acha que é bom, ninguém vai propor uma coisa ruim.
né? Ou não deveria, pelo menos. Mas se o outro não enxerga isso, é o fracasso. Vou dar um exemplo clássico, todo mundo vai entender o que eu estou falando. Progressão continuada. Né? Uma ideia que tem muito sentido pedagógico, né, que os estudos mostram, e isso cada vez mais, dos processos de aprendizagem das crianças terem ritmos diferentes, e do sentido que tem respeitar esse ritmo. Né? Por que não deu certo? Eu já não preciso nem perguntar se deu. Né? Por que saiu uma pesquisa agora da PUESP, e tanto os pais, professores, como os alunos, questionando a ideia, quando, na verdade, eles tinham que questionar a implementação da ideia. Né? Então, vamos lá. A ideia, o significado dessa ideia não foi compartilhado. Os professores não estão convencidos disso. Não é só porque não tem recuperação e essas coisas todas, gente. Também tem um problema de infraestrutura e tal. Mas os professores ainda acham que a culpa é do aluno. Então, se o cara sempre acha que é culpa do aluno, do pai bêbado, da mãe que não sei o que não vai na reunião, eu não compartilhei o significado. Então, eu não posso implementar alguma coisa sem ter compartilhado esse significado. Porque não só vai dar errado, como eu vou queimar a ideia. A ideia hoje está queimada, essa ideia. Né? Então, é difícil hoje defender a progressão continuada, porque parece que você está defendendo uma outra coisa. Não sei se vocês, né, com certeza, devem, independente de ter progressão continuada na rede de vocês, mas porque tem na rede estadual de educação. Então, é disso que o Michael Fullan está falando, tá? Desse significado. Então, ele diz o seguinte, ele ainda separa, faz uma estatística. 1/4 do sucesso de uma mudança efetiva, ou seja, uma mudança que vai acontecer de fato, ela está numa boa ideia. 75% está em estabelecer processos que identifiquem e desenvolvam a solução adequada para cada contexto. Então, vamos pensar isso na progressão continuada. Então, gente, olha, descobrimos isso sobre as crianças. Que bom, antes a gente achava que todo mundo era igual. A gente sabe que não é. A gente desenvolveu processos efetivos para identificar a solução? Não, a gente trocou uma ideia. As crianças não aprendem porque elas não querem, são preguiçosas, né? Passa todo mundo mesmo quem não aprende. Então, a gente misturou, a gente trocou uma visão por outra sem conseguir implementar essa nova ideia. E aí o Fullan, eu não vou me ater nesse desenho, mas ele te dá maneiras de analisar se uma política vai ser efetiva. Ferramentas. Ele não vai dizer isso dá certo, isso dá errado. Ele vai dizer assim, ó, pega uma ideia, qualquer que seja, e pensa as características disso que você quer fazer. Ele diz o seguinte, os atores envolvidos nesse processo educacional sentem necessidade dessa mudança? Os professores achavam que tinha que acabar com a reprovação? Provavelmente não. Eles não sentiam essa necessidade. Essa necessidade era uma necessidade que vinha da academia. Então, assim, eu preciso, portanto, criar essa necessidade primeiro no meu ator para poder trazer essa ideia, para ela dar certo. Ele tem que entender, gente, isso aqui não dá. Olha só que absurdo. Temos que mudar. Não, alguém diz, agora é assim. Aí ele entendeu do jeito dele. Não pode mais reprovar ninguém, tá, pessoal? Que é isso que a gente escuta nas escolas. Então, ele vai dando várias características da mudança. Clareza. Será que era claro para os professores o que era a progressão continuada? Ou, para eles, era sinônimo de promoção automática? Né? Então, a clareza com que os atores leem o que você está dizendo. Né? Aí ele fala também da complexidade. Quanto mais complexa uma reforma, e a progressão continuada é uma reforma extremamente complexa, muito mais complexa, provavelmente, que a maioria das reformas, que diz, usa esse material, é mais fácil, não estou dizendo que vai usar bem, do que a progressão continuada. Veja, não tem nada palpável. A única coisa palpável é a estatística, que não pode reprovar ninguém. Então, a complexidade da reforma faz dela uma reforma difícil. Portanto, eu tenho que já saber disso, quebrar ela em pedacinho, implementar devagar, criar um processo mais lento. Enfim, eu tenho que... É isso que ele está dizendo. Por quê? Ele não está falando, olha, gente, se for complexo, não serve. Pelo contrário, ele fala assim, as melhores reformas são complexas.
Reforma simples, no geral, não muda nada, né? Dá um computador lá para o professor, isso é uma reforma simples, entregou um computador, dá um uniforme. Esse tipo de reforma é simples, não quer dizer que ela não tenha que acontecer, ela é simples. Mas, então, ele não está dizendo, troque uma complexa por um monte de simples, ele está dizendo, não. Quando você quiser fazer uma complexa, se preocupe com a sua implementação, porque 75% do sucesso está nisso, tá? Então, quem quiser também, ele explica bastante isso nesse livro. Pode mudar. Bom, voltando aqui porque a gente está falando, eu falei sobre a gestão municipal, falei sobre os desafios de fazer qualquer mudança e, portanto, pensar quando eu estou fazendo a gestão municipal sobre essa mudança que eu quero, que mudança eu estou querendo e quão fácil ela é e o cuidado que eu tenho que ter nessa implementação, tá? E lembrar que tem um ator lá na ponta, quase no meio do caminho, que é o diretor de escola, que sem ele eu não implemento nada. Não existe, não tem como, gente. Vocês sabem, já disse, já devem ter percebido. Esse ator é fundamental. Então, primeira coisa é entender o que ele está fazendo lá. Né? Então, imagina que todas as minhas reformas, tudo que eu quero mudar, tudo que eu ponho no meu plano municipal de educação, tem a ver com o pedagógico. Só que eu vou lá na escola e o meu diretor está lotado de coisa administrativa para fazer. Já estou com um problema. Certo? Porque não está casando o que eu estou propondo e o que eu estou pedindo ao mesmo tempo. Eu proponho como ideia, mas, ao mesmo tempo, o que eu cobro, o que o povo da secretaria liga para falar com ele é sempre pedindo papel. Preenche tal coisa, faz tal coisa. Então, eu tenho que começar a analisar isso. Isso é fundamental. Então, teve uma pesquisa feita pela Fundação Victor Tivita que fez esse levantamento no Brasil e vocês, ao se inscreverem para esse seminário, também trouxeram essa informação com respeito à rotina de vocês. Então, vamos ver aqui o que os diretores no Brasil dizem que estão fazendo ou no que eles dedicam a maioria do seu tempo, né? Eles, no geral, a questões administrativas e, principalmente, o que mais aparece é substituição de professores. Preocupar como que vai cobrir aquela aula do professor que faltou, que está em licença, porque não tem a volante, eu não sei como que chama aqui, professora substituta e tal, né? Então, se esse tem sido o centro da preocupação, né, imagina que eu sou gestora de uma rede que vem esse resultado. Se eu não soluciono esse problema, como que eu quero que meu diretor se dedique? Não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Isso aqui é tudo hipoteticamente fácil, né? Estou falando, mas pensar na implementação. Eu estou lá no chão da escola. Então, eu tenho que pensar na solução. E, muitas vezes, a gente segue fazendo o mesmo que sempre fez, etc. Né? E, talvez, parar para pensar sobre isso, não porque isso é a minha política, mas mais importante, mas porque isso vai permitir que a minha política mais importante seja implementada. Tá? Se toda a minha política tem a ver com o pedagógico, mas eu estou lá olhando a rotina do meu diretor e ele mal tem tempo para a gestão da aprendizagem, ou ele não é nem tempo, tá? E acompanhamento da produção dos alunos, ou ele não acha que esse é o papel dele, também existe isso, uma compreensão de que o papel do gestor é menos o pedagógico e é mais o administrativo, ou de que tem que ter duas figuras, uma para fazer uma coisa, outra para fazer outra. E não uma equipe que tem um objetivo único e que vai dividir tarefas. Né? É diferente. A gente observa que, no Brasil, parte importante do trabalho do diretor tem a ver com a disciplina dos alunos. Então, o problema que o professor não resolve vai parar na mão do diretor. E também atendimento aos pais, que é incrível. Também a gente observa que o diretor, todo dia, é difícil um diretor que diz que todo dia, pelo menos um pai ele recebe, e muitas vezes o pai aparece. Né? Não tem um horário específico para atendimento dos pais. Vamos ver aqui o que deu aqui na Anvapa. Eu diria que é um pouquinho diferente, para melhor, na minha opinião, do que o perfil médio do Brasil. Tanto que eu
eu criei uma terceira categoria, eu também fiz essa apresentação num outro consórcio, em que a categoria do meio não existia, não sabia nem como chamar ela, né? Porque aqui ficou muito claro que existia uma terceira coisa que despontava como o que os professores fazem. Eu elenquei, gente, por ordem de onde o diretor dedica mais tempo. Então, primeira coisa, no outro consórcio, era a substituição de professores. Aqui foi a merenda. A merenda como a coisa que o diretor mais se preocupa. Ou que todo dia... todos os diretores disseram que todo dia ele tem que se preocupar com a merenda. Então, porque deve alguma coisa, deve vir perguntar para ele, etc. e tal. O segundo era o atendimento aos pais, relação com a disciplina dos alunos, aí é o portão, ver se ele não está para fora da sala, receber o aluno que é mandado, garantir que o material e a limpeza da escola esteja boa, e questões administrativas, a questão administrativa ligada ao orçamento ou demandas mais da secretaria não aparece lá em cima, aparece mais para baixo. E os móveis da escola. Então, o que o diretor mais faz, ou que ele respondeu que mais faz, tem a ver com o processo de ensino-aprendizagem? Tem, mas não é exatamente ele. Não é exatamente ele, é o meio. Ele está preocupado com o meio para chegar no fim, que é o aprendizado. Mas ele não está focando no fim. Vamos para a última, para menos frequente. Então, ele acompanha pouco as reuniões pedagógicas e principalmente as discussões do PPP, do plano de aula, etc. Acompanhar a avaliação e nota do aluno, tanto das avaliações internas como externas. Ele faz isso uma vez por semestre, não é uma atividade cotidiana dele. E olhar o caderno. Quer dizer, quanto mais a gente vai chegando no aluno, menos o diretor consegue fazer, né? É isso que a gente observa aqui. Mas me chamou a atenção que, diferente do outro consórcio e também diferente dos resultados do Brasil, a gente já observa o diretor dessa região, isso para mim é um bom sinal, com respeito ao trabalho de vocês, fazendo, pelo menos uma vez por semana, acompanhando reunião pedagógica, discutindo com o coordenador as atividades pedagógicas ou garantindo apoio aos alunos. Ou seja, existe uma preocupação que a gente vê menos na pesquisa nacional com algo ligado ao aprendizado. Ainda não é o centro do aprendizado, mas é algo ligado. Então, por isso que eu dividi dessa forma. Então, claro que deve variar em cada cidade. Eu só tinha o resultado geral das 105 pessoas que responderam ao questionário. Então, quando a gente vai pensar uma reforma, a gente tem que levar isso em consideração. Aí, uma outra pergunta que vocês eram pedidos para responder era: eu faço isso e eu acho que está bom? Eu mudaria a minha rotina? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é o que eu faço, o que eu acho que eu faço de mais, o que eu acho que eu faço de menos. Então, no geral, o que os diretores gostariam de poder ter mais tempo para fazer? Olhar caderno, conversar com os alunos, acompanhar o currículo e o resultado da avaliação externa. Essas são as coisas que os diretores dizem, que o tempo que ele está consciente que é insuficiente. Isso também é um bom sinal. Ele já percebeu que, se ele não fizer isso, a escola dele não funciona. Que ele é importante também nesse aspecto, mas ele ainda não consegue fazer, mas ele está consciente de que ele precisa fazer mais. E acha que ele gasta muito tempo com licença e substituição de professores, garantir o material e questões administrativas. Não é assim que todo mundo reclama, mas quando a gente olha, tem algumas questões que o professor acha, por exemplo, engraçado, disciplina dos alunos. A maioria diz, olha, todo dia eu tenho que ver se não tem ninguém para fora da sala, ficar vigiando o corredor, vou no portão. Mas os diretores acham que esse é o trabalho deles. Eles não acham que estão fazendo muito, né? Então, a diferença aqui é essa. Bom, então, se eu tenho uma reforma, se eu tenho um plano municipal de educação, e o foco desse plano é a melhoria da minha educação, que passa pela melhoria do trabalho do professor, que passa pela aprendizagem do aluno, que passa por uma escola que ensina melhor,
e o meu diretor não consegue pensar nisso, eu já estou com um problema. Eu preciso, como gestor, começar esse diálogo, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui. Ó, eu preciso de você como parceiro, então vamos conversar sobre as suas tarefas. Tá? Então, quando a gente olha na literatura, eu disse para vocês que eu ia trazer aspectos da pesquisa que eu acho que ajudam vocês a pensar. Quando a gente olha para a literatura, para a bibliografia sobre gestão escolar, né, e qual é o papel que o diretor ou a equipe gestora, que eu não estou falando só o diretor, mas eu gosto de frisar o diretor, porque a ideia de que o diretor, que é a figura máxima, não podemos esquecer, na escola. Por mais que ele tenha um parceiro, que é o vice, por mais que ele tenha um parceiro, que é o coordenador pedagógico, não sei como está configurada a rede de vocês, a figura máxima de autoridade na escola é o diretor. E se para essa figura máxima eu deixo a burocracia, aqui negativa, da merenda, darará, eu estou falando alguma coisa sobre a figura máxima de alguma coisa, gente. Você entende? Então não é um detalhe. Ah, não, mas eu tenho um coordenador, ele faz. Mas por que não é o segundo que faz a burocracia e você que é o primeiro que cuida do importante, do coração da sua escola, que é o ensino? Né? Então, vamos pensar sobre isso. E eu não estou nem dizendo que tem que inverter, mas que a gente tem que dividir as tarefas também. Né? O que a gente observa na literatura? A importância do diretor ser uma liderança, que eles chamam de liderança pedagógica, ou liderança instrucional, aqui ligado à palavra instrução, ligado à palavra ensino. É que a palavra instrução no Brasil tem uma conotação negativa. Aqui, no caso, não. É traduzido do inglês, então, aqui é a ideia de que ele está preocupado com o ensino. Tá? Uma liderança, um gestor que está preocupado com o ensino. E que o papel dele... Por que ele é uma liderança, não é só um gestor? Porque o papel dele é influenciar. Né? É influenciar a escola em várias dimensões, principalmente na sua dimensão organizacional, mobilizando ela numa direção, que é a direção do aprendizado dos alunos, num foco específico. Por isso que ele chama liderança pedagógica ou liderança instrucional. Então, aqui, não é só gestor, porque aqui a gente não está falando só de uma autoridade que foi dada por um concurso, por uma seleção, por uma indicação. É uma autoridade que ele tem perante a sua equipe, de que ele é alguém que pode exercer essa influência de líder instrucional e líder pedagógico. Então, ajudar, né? Então, o papel da gestão municipal aqui é ajudar a capacitar esse diretor para ele ter essa autoridade profissional com a sua equipe. É claro que ele vai continuar sendo chefe, ele que vai marcar falta, não estou dizendo que isso não vai acontecer. Mas ele tem que ser respeitado também por alguém que é capaz de apoiar e julgar, não negativamente, mas de ser capaz de avaliar o trabalho do professor. Né? Então, é nesse sentido. Então, o esforço desse gestor, o esforço desse líder, vai ser sempre a definição desses valores comuns. Vamos lá, gente, ó, nós estamos aqui, o foco aqui é o aluno, ele tem que aprender, nós temos que pensar a escola tendo o aluno no centro. Parece fácil, mas a gente sabe, né, principalmente quem chega numa escola que já tem uma cultura, né, como é difícil. Né, eu tive uma amiga que foi secretária de Educação em Diadema e ela municipalizou uma escola estadual e eles tinham um acordo entre os professores, que eles saíam meia hora mais cedo. Ela falou, gente, era informal. Como, gente, a escola do Estado e a diretoria do ensino pode estar do lado da rua, mas tem milhares de quilômetros de distância, cada um faz o que quer, e a gestão municipal é mais amarradinha, ela falou, gente, não dá. Como assim? E para mudar isso? E para mudar? Ela colocou uma diretora lá. E quem disse que a mulher conseguia? Né, boicotavam ela. Quer dizer, então, não é fácil, né? Não é fácil, principalmente quando você já tem uma cultura instalada. Né? Então, a gestão dos processos de ensino e aprendizagem são fundamentais. Né? E um papel importante também é transformar aquela escola no que a gente chama de comunidade de aprendizagem, onde os professores podem aprender uns com os outros. Quais que deveriam ser as tarefas que ocupariam a maioria do tempo desse líder instrucional ou da sua equipe? Né? E ele, obviamente,
liderando isso, gente, e não dizendo, não, eu não sei isso, aí você fala com o meu coordenador pedagógico. Percebe a diferença? Quando ele tem o controle, ele sabe o que está acontecendo, ele pode não estar lá, mas ele sabe quando ele falar, não, isso aí é com o coordenador pedagógico. É quase como se ele não tivesse nada a ver, só que ele é o diretor. E eu já ouvi muito isso em escola, tá? Ele tem que estar acompanhando o progresso dos alunos, o progresso acadêmico, né? Quais são os processos de aprendizagem dos estudantes e os seus resultados? Não é só olhar a nota, passou, não é conselho de escola, conselho de classe, passou, não. O que eles estão aprendendo? Os professores estão ensinando? Como que eles estão ensinando? Será que eles não estão aprendendo porque tem um problema com o ensino? Ou será que eles não estão aprendendo porque eles estão faltando? O que está acontecendo aqui na minha escola? Onde está o problema? É isso. Esse é o papel aqui desse líder. E um outro é a formação continuada da sua equipe, ou aqui o desenvolvimento pessoal, profissional e pedagógico da equipe. Então, duas preocupações, o aluno e o fortalecimento da sua equipe, formação da sua equipe. E aí entra novamente a parceria com a Secretaria de Educação, porque a gente sabe que a escola no Brasil ela não tem autonomia para fazer a formação, no sentido de comprar material, contratar pessoas, ela depende de uma política mais geral. Então, a política da Secretaria de Formação, ela tem que ser conversada com o gestor. Porque, veja, eu que sou gestora, eu estou lá, eu estou acompanhando, eu descobri o seguinte, meu professor de 3º ano, 4º ano, ele não sabe fração. Então, sabe o que ele faz? Ele pula. Já viram isso? Já. Bom, eu também. Bom, logo, o que eu preciso de formação na minha escola? A ensinar a fração para esse professor, com todo cuidado, porque claro que ele não coloca um cartaz, gente, eu não sei fração. Você vai descobrindo, né? Você vai descobrindo ali, a hora que você vai vendo, porque você é uma líder pedagógica, você vai descobrindo. Aí você fala assim, como que eu falo isso sem... Né? Porque ela é uma profissional como eu não posso chegar e falar, você não sabe fração? Ela vai falar, sei, vou te dar uma prova, você não vai fazer isso. A ideia aqui não é constranger ninguém. Mas, olha... Nós temos uma formação em matemática. Então, essa demanda tem que ir para a secretaria, né? Então, quem consegue encontrar o foco é o diretor. Se o diretor está preocupado com isso, senão ele não vai encontrar, tá? Então, qual que é o papel, portanto, pode mudar, da Secretaria Municipal? Garantir a participação de todos, compartilhar o significado dessa mudança maior que eu quero, mas também ajudar o diretor. Eu quero mudar o meu IDEB. Põe lá no Plano Municipal de Educação. Minha meta é o IDEB 7. Né? Mas a diretora está falando, ele pula a fração. Então, como que eu ajudo a meta se tem um problema lá embaixo? Né? Então, eu tenho que ter uma formação específica naquele conteúdo. Portanto, ajudando os diretores a serem líderes pedagógicos. Pode mudar. Eu vou dar um exemplo concreto de um plano municipal de uma cidade aqui de São Paulo que não está terminado ainda. Eu peguei lá 2 metas e eu vou destrinchar elas com você. Uma é sobre a alfabetização, alfabetizar no prazo de vigência do plano municipal, que é de 10 anos, todas as crianças até no máximo os 8 anos de idade, e atingir e superar no prazo de 5 anos, a meta do IDEB proposta para o município, reduzindo a diferença entre as escolas. Vê, coisas genéricas, que tem muita coisa ali no meio. Atingir e superar, eu posso achar que atingir está bom. Está escrito que podia atingir. A outra acha que tem que superar. Ou é atingir ou é superar. Ou você diz que no primeiro ano você atinge, no segundo você supera, ou cada um vai fazer uma coisa. Né? E também eu não estou dizendo só que eu quero... a meta do município. Eu quero que as escolas não tenham notas muito diferentes. Tá? Então, vamos lá. Esse município, pode passar, fez o quê? Ele estabeleceu para essa meta, como o Plano Nacional de Educação, né? Estratégias. Como que eu vou alfabetizar? Quais são as estratégias que vão me ajudar a alfabetizar as crianças até no máximo os 8 anos de idade? E aí, são 4 estratégias. No caso da meta do IDEB, tem um número maior de estratégias. Então, eu vou voltar nelas, tá, gente? Eu vou voltar nelas. Então, qual que é o papel da secretaria aqui? É garantir as condições para que as metas sejam cumpridas, certo?
Então, ela tem que desenvolver um plano de implementação dessas metas. Por exemplo, no caso da meta do DEB, estabelecer padrão de desempenho, de curricular. Como que eu vou ajudar a melhorar o IDEB se nem currículo o meu município tem? Os professores não fazem a menor ideia que ensina em cada ano. Como que eu organizo esse currículo? Ou, por exemplo, a formação continuada, né? Com foco nesse trabalho de sala de aula, trabalho colaborativo, ou mesmo o monitoramento das tarefas que vai aparecer na apresentação do Davi. Lembrando, o Fulan, a ideia é só 25% da política. O plano é só 25%, 75% é a implementação. Então, vamos lá. Então, a primeira estratégia da alfabetização fala o seguinte: garantir a alfabetização plena de todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ciclo de alfabetização. Lembra do Fulan, né, gente? Compartilhar o significado. Um problema que a gente detecta na progressão continuada é que as pessoas, cada um acha que ela é uma coisa. Se eu fizer uma pergunta aqui, o que é, cada um vai descrever ela de um jeito. O que é a alfabetização plena? Você acha que os professores de vocês todos têm o mesmo conceito na cabeça? Nem no Brasil, né? A mãe, então, ela acha que é o escrever o nome. Certo? A mãe, porque é o IBGE, é isso, pergunta se a pessoa assina. Então, aqui eu já tenho um problema de um significado que, se eu não compartilhar, como que depois eu vou cobrar lá na frente? Ah, mas sua criança não está plenamente alfabetizada, mas a professora pode achar que está. Não, está sim. Não, ela só escreve o nome, ela só escreve frase, não escreve texto. Ah, não, mas isso não é alfabetização plena. Está escrito aonde isso? Não tem nenhum documento que diz isso. Você tem que dizer. Você não secretário, vocês têm que encontrar essa definição, certo? Não é aqui? Não, então não é uma crítica ao plano, gente. É já visualizando que a partir da estratégia ainda tenho muito trabalho pela frente, tá? Então, eu vou dar um exemplo, né, de uma política nacional que fez isso, que tentou fazer isso, que foi o PENAIC. Não tem nada a ver, é uma política nacional. Eu só estou dando um exemplo de uma ligação entre uma ideia e uma implementação. O que o Plano Nacional da Alfabetização na Idade Certa tentou fazer, ou está fazendo, em termos de definição? Porque uma coisa é a definição, a elaboração do material, outra coisa é a implementação do PENAIC, que eu sei que já tem um monte de crítica por aí com relação aos cursos de formação, etc. e tal. Estou falando da primeira parte. O que o PENAIC fez? Ele tentou compartilhar a mesma definição de alfabetização e estabelecer o que a criança tem que fazer em cada ano. Então, está lá. Tem que escrever o nome no 1º ano. Portanto, o conceito de alfabetização do PENAIC não é só escrever o nome, porque senão parava ali. Tem uma definição, né, que é o conjunto de todas as habilidades que o aluno tem que dominar. Então, o PENAIC estabelece anualmente metas. Isso tem que... Vocês podem usar o PENAIC como base, o currículo de São Paulo, existem várias coisas que podem ser usadas. Mas você tem que ter um apoio ao diretor e ao professor para poder aquela meta ser implementada, tá? Aí você vai estabelecer os passos para os alunos chegarem lá. Então, como que você vai apoiar o professor a usar, por exemplo, a compreender, a perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem das letras? Então, se você definiu que isso é importante no seu currículo lá de 1º ao 3º ano, o seu material didático tem que ter esse conteúdo, certo? Senão, cadê? Qual que é o sentido de você falar, olha, os nossos alunos, essa é a meta, eles vão conseguir fazer isso, mas o seu material não tem nada a ver com aquilo que você está falando que vai fazer. Teu material tem que conversar. Seu livro didático, seu apostilado, o que é que seja que você defina usar na sua rede. Percebe? Então, este exercício, gente, que eu estou propondo que vocês façam, é meio angustiante, porque a gente vai descobrir os furos. Mas é aí que vai vir, né, a possibilidade de solucionar. Então, pensa bem, não, tem 5 habilidades aqui. Eu escolhi o apostilado porque meu prefeito quer ou porque eu acho bom, enfim, qualquer que seja a razão, meu papel aqui não é julgar vocês.
Está faltando habilidade no apostilado? Cria um material paralelo e diz, olha, tem que usar esse aqui, porque falta isso ali. Está entendendo? É isso que eu estou falando, é um exercício de alinhamento dessa meta, né? Curso de capacitação, etc. Tá? Aqui, a outra meta, que era a meta de atingir o IDEB, né? Atingir a meta do IDEB ou superar, tendo uma equidade entre as escolas. Uma das tarefas que esse município se deu para melhorar a sua nota do IDEB era definir expectativas de aprendizagem. Isso é o começo de um longo trabalho que tem que ser bem feito, que tem que ter etapas e etc. Né? Então, pode mudar. Eu vou rapidamente contar uma experiência internacional, que é a experiência da Austrália, que pensou seu currículo a nível nacional. Vocês podem fazer isso, por exemplo, como consórcio. Pensar, vamos fazer esse trabalho juntos, porque dá muito trabalho. Né? A Austrália aqui, ela separou por disciplinas, e cada disciplina, ela demorou mais ou menos 2008, 2009, 10, 11, quase 4 anos para fazer, do começo até a implementação, até ela chegar na sala de aula. Tá? Aí uma das pode mudar. Uma das preocupações, veja, você está querendo fazer um currículo não para responder no par que você tem currículo. Você está fazendo um currículo não para dizer para o seu prefeito que você tem um currículo para ele fazer campanha. Você está fazendo um currículo porque você quer que o seu aluno aprenda mais. Portanto, esse currículo tem que servir para os professores. Se não servir para os professores, fica que nem a diretriz curricular do MEC, gente, que você lê, não sai nada. Tá? É isso. Alguém que vai fazer um currículo e pega aquela diretriz, fica perdido. Vocês já fizeram isso? Então, nem perca o tempo, porque ela não é um material que está ajudando vocês a pensar o currículo da escola. Bom, então a Austrália diz o seguinte, eu quero chegar no professor. Como que eu chego no professor? Eu tenho que fazer alguma coisa operacional, operativa, que o professor consiga usar. Então, eles criaram, o currículo deles era um site. Hoje você consegue imprimir esse site. Era um site para que ficasse mais fácil do professor buscar e trabalhar esse currículo. Então, aqui é um exemplo de matemática, onde o foco desse material era o trabalho do professor. Portanto, toda aquela introdução teórica de 100 páginas, falando da concepção do autor A, B, C, D, E, F, está num documento à parte no anexo. Aqui, a parte que o professor vai usar, veja, partindo do princípio que você fez um processo de discussão para chegar aqui. Não é que você contratou 3 caras, botou numa sala, saiu o site, gente. Se eu fiz todo um processo de discussão da concepção com o meu professor, com a minha rede, eu não preciso dar um documento para cada escola dessa grossura para ficar fazendo poeira na estante. Certo? Eu preciso de alguma coisa que ele vai usar. Então, isso fica lá um PDF. Aqui, eles colocam 2 parágrafos, um resumo do que é a matemática que tem que ser ensinada naquele ano. E aí, como que ele está organizado por eixos e tal. Então, aqui só para a gente ver como ele é de fácil uso, né? Aqui você pode olhar por ano ou por eixo. Quando você entra, por exemplo, eu sou professora do 2º ano, o que eu vou trabalhar em matemática? Eu vou ter nas colunas os eixos e, bem resumidinho, cada habilidade. Então, uma habilidade que tem lá é que o aluno tem que ser apresentado para frações de maneira concreta. Você não vai ensinar fração, 1/2, mas ele tem que começar a entender no 2º ano que as coisas podem ser divididas de maneira igual, tá? De maneira concreta. Pode passar. Mas eu ainda acho que... Eu não sei exatamente o que eu faço para ensinar isso. Volta só um pouquinho, só para explicar o que eu fiz aqui. Imagina que eu cliquei naquela caixinha que tem 4 linhas, ali está descrevendo a habilidade. Se eu clico ali, eu abro isso que vai aparecer agora. Onde eu descrevo, né?
por exemplo, ali, o conteúdo que eu estou esperando, que é resolver e interpretar... reconhecer e interpretar metade, um quarto e um oitavo de formas e coleções. Então, aqui eu já estou sendo mais específico. Como que eu sei que meu aluno vai entender fração de maneira concreta? Porque ele vai reconhecer um meio, um quarto e um oitavo. Não vai escrever a fração, ele vai entender que dá para dividir em 2 partes, 4 partes e 8 partes iguais. Tá? Aí eu vou ter uma explicação mais clara, porque isso foi uma coisa que os professores pediram, daquela habilidade. E o mais interessante que está lá embaixo, o link para uma página de recursos pedagógicos. Bom, então, tem alguma aula que eu poderia dar para trabalhar esse conteúdo? Aí você clica ali naquele recurso, você abre essa página, que tem atividades vinculadas ao currículo. Então, a novidade aqui, porque eu sei que tem milhares de páginas com exercícios de fração. Aqui, a busca não é fração. A busca é uma habilidade específica do currículo. Eu não quero ensinar fração, eu quero ensinar o aluno de 2º ano a perceber que uma coisa pode ser dividida. É outro tipo de atividade, não é sominha de fração e nem é desenhar quando eu der a fração para ele. Isso é uma coisa mais avançada. Tá? Então, o site, essa rede aqui da Austrália, percebeu o seguinte: para chegar lá na ponta, eu tenho que ter um currículo que chegue na ponta. Aí você clica ali naquela... Vai abrir, pode entrar. Vai abrir um monte de atividades relacionadas àquela habilidade. E os professores, na medida que vão usando a atividade, vão dando nota para a atividade. Sabe, estrelinha, like, assim, o curtir? Vão curtindo. Quanto mais os professores curtem, mais a atividade vai para cima da lista. Então, você fala assim, qual é a atividade que a maioria dos professores estão usando, estão gostando? Eles podem comentar, gente, eu fiz com a minha turma, olha, não deu certo com os alunos que ainda não conseguiam escrever os números, mas com os outros deu. E aí você vai criando uma rede aí de apoio entre os professores. Tá? Então, isso é um plano de implementação de uma meta que está lá atrás, mas que você não faz de um dia para o outro. Pode passar. Gente, só para concluir, eu passei nos exemplos. São exemplos, não estou dizendo que é isso que vocês têm que fazer. Eu estou dando exemplos concretos do que eu estou chamando de implementação. Tá? O que eu estou chamando de implementação. Que vai além de... Ah, não, eu já distribuí o material, já foi, já fiz, acabou. Né? Então... Aqui, eu acho que das coisas que eu falei, né, a importância de políticas e de implementação que estruture o trabalho da rede para garantir que aquilo que você deseja no plano aconteça, não esquecer da implementação dessas políticas, e isso só vai acontecer se tiver diálogo, monitoramento e apoio dessa gestão municipal, não só para com as escolas, mas principalmente apoio e diálogo com os gestores escolares. Era isso, espero que tenha agradado. Obrigada. Acho que a gente vai ter um tempinho para fazer algumas perguntas, se quisermos. Eu vou começar só fazendo um breve comentário, que eu acho que fica forte para mim. A primeira coisa, e no contexto melhoria, né? O que a Paula falou até agora. Primeira coisa, se a gente quer fazer mudança na nossa rotina de trabalho, na rotina da Secretaria das Escolas, ou mudanças significativas nos resultados, nos índices, né, nos resultados finais das crianças. Queremos fazer mudança? Então, essa é a primeira pergunta. Né? É uma pergunta que envolve diagnóstico, como é que a coisa está, mas é um diagnóstico que não é só também ver os números, ou olhar para a realidade, porque você pode olhar para uma realidade e falar, ah, tá bom, é isso aí, né? Não tem muito o que mudar porque tá bom. Às vezes a coisa não está tão ruim, que está caindo por terra, mas... a gente está tão acostumado com a maneira como as coisas acontecem que está bom. Só que a gente está falando aqui de um diagnóstico que eu acho que envolve sonho, né? Envolve ambição, envolve a visão do que é educação que vocês, de fato, gostariam de ter para vocês, como profissionais e diretores, e para as crianças. Então, a partir daí, a gente pergunta, quer a mudança? Se a resposta é sim, e todo o nosso esforço é no sentido de que sim, queremos mudança na educação nos municípios e do Brasil. Aí a gente pergunta, né, a Paula trouxe para a gente, como é que está no Brasil e na Anvapa? Quais são as mudanças necessárias
e para os diretores? Será que é isso? É abrir espaço mais do administrativo, da tarefa administrativa, que é importante, mas dar mais espaço para o pedagógico? Afinal de contas, o pedagógico é a razão, né? A gestão da educação é uma gestão com fins pedagógicos. A Secretaria de Educação e o diretor gerem para que seja tudo organizadinho, com certeza. Mas para quê? Tem uma razão final, depois dessa organização, que é o ensino e a aprendizagem em sala de aula, né? Esse é o fim, essa é a razão final. Então a gente volta. Como é que a gente vai mudar, então? Como é que a gente vai se organizar para fazer mais isso que a gente quer? E aí entramos, vamos fazer um plano? Ok, fazemos um plano. Mas tem que ter comunicação para fazer o plano, tem que ter organização, e ainda mais na hora de implementar, né, o que a Paula falou. Tem que continuar a ter comunicação, tem que continuar a ter relação. A gente trabalha com pessoas, trabalha com ideias, trabalha com significados. No final, acho que o que eu tiro um pouco dessa palestra, que a gente pode continuar discutindo, é que os gestores, nós não estamos aqui só falando para os diretores, é importante que a gente pense nisso, é para diretores e para gestores, né? Às vezes pode parecer que a gente convidou os diretores e as secretárias podem ficar tranquilas achando que agora os diretores é que vão trabalhar. Mas não é, é um time. Os gestores têm que ajudar o diretor a encontrar o seu lugar, né? Isso na oficina municipal, como a gente, até um exemplo pessoal, lá na oficina municipal, vocês sabem que a gente está passando por várias modificações, porque o projeto Melhoria significou uma ampliação da nossa necessidade de recursos e de pessoal. E uma das funções do Zé Mário com a gente é nos ajudar, como gerentes, como coordenadores, como analistas, a encontrar o nosso lugar, a fazer aquilo que a gente deve fazer, para que então as coisas funcionem de maneira correta. Então, é uma responsabilidade fundamental do gestor, secretário, coordenador, a ajudar a pessoa do diretor, seus sonhos, seus hábitos, seus vícios e seus méritos, a encontrar esse lugar e fazer parte, então, dessa mudança. O site, né, esse exemplo maravilhoso da Austrália que a Paula trouxe no final, e que podem haver outros exemplos, ele, na verdade, é o resultado de um processo anterior de reflexão, de organização e compartilhamento coletivo. Não adianta nada ter um site maravilhoso se ninguém sabe para que serve ou não sabe para que usar. Toda a estrutura física e tecnológica só serve se ela for o resultado de um processo de reflexão em que nós vimos que o nosso trabalho, que já está organizado, precisa de mais recursos para funcionar ainda melhor. Então, nós vamos, depois dessa sessão agora com a Paula, entrar num exercício para pensar nisso, né? Como é que está a nossa rotina, como é que a gente pode mudar. Mas mais do que estrutura física e tecnológica, é a nossa estrutura de gestão, de diálogo, de comunicação, a relação, um pouco isso. Eu queria, então, talvez abrir um pouquinho, a gente está meio em cima da hora aqui, mas eu acho que vale a pena, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, colocações. A Paula pode... Como? A Paula também vai circular um pouco ao longo do trabalho de grupo, se vocês quiserem conversar, perguntar. Vamos estar aqui durante a tarde. Mas agora, no momento, se alguém quisesse fazer alguma pergunta, alguma colocação, seria o momento. Só levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês. Bom dia a todos. Primeiramente, Paula, prazer tê-la aqui em Avaré, seja bem-vindo. E nesse momento da formulação do plano, nós estamos ainda, como diz o fundo, na parte dos 25%, né, no plano das ideias. E discutindo aqui agora, a gente tem não só agora, como em todos os momentos que nós nos reunimos, é a questão de não deixar o plano somente como a intenção, mas tentá-lo jogar para os 75%, ou seja, da sua implementação. Eu não tenho nenhuma questão, não é nenhuma questão para uma resposta, talvez uma condição de nós pensarmos um pouco. Realmente, no momento de elaborarmos as estratégias para cada meta que nós pensemos em colocar nos planos, as ações nos vários segmentos. Porque mesmo que seja para atingir uma questão de alfabetização, você tem a sua área, as suas ações nas áreas de infraestrutura, na área pedagógica, na área de formação. Talvez, pensando e destrinchando cada meta em uma dessas áreas, para que depois, para o monitoramento, seja mais fácil e tenhamos também uma flexibilidade
para conseguirmos porque sabemos que também temos secretarias que mudam a cada governo, ou que tenhamos aí uma complementação de outras pessoas que venham agregar depois, novas estratégias que venham aparecendo, mas que tenhamos um pouquinho mais de clareza na hora de propor as nossas metas. Não sei, fica aí uma questão para que pensemos de uma maneira mais... demora mais, é mais complicado. Porém, acredito que mais para frente fique mais fácil o nosso trabalho. Obrigado, professora. Eu achei uma excelente ideia, a que você não tinha pensado, mas eu acho que é uma boa ideia. Pelo que eu entendi, é isso. Você vai ter a estratégia, né? E de certa maneira, você vai a meta, e você vai dividir as estratégias. O que eu tenho que fazer do ponto de vista da infraestrutura, da formação, do pessoal, vamos dizer, da carreira do professor? E por que eu acho que isso é interessante, além de tudo que você falou? Porque, no geral, as secretarias estão organizadas assim, elas são divididas. Então, se você já põe ali, de certa forma, você já está dando uma tarefa para cada setor da sua secretaria. Porque se você deixa de maneira geral, ninguém enxerga que é dele aquilo, né? Ah, não, aquilo está lá, mas eu não, eu sou do RH. Não, sem você não funciona. Então, eu acho que é uma boa ideia, porque, de alguma maneira, você está fazendo uma matriz, né? Porque aí você vai tirar tudo que é de infraestrutura, tudo que é de formação. Então, o plano da equipe de formação está lá. É aquele conjunto de estratégias, mas, ainda assim, a estratégia, sempre lembrando, ela vai ser genérica. Então, não dá para você pegar o PM, o plano municipal, e detalhar, fazer planos anuais, né? Não dá, porque você vai fazer isso ano a ano. E senão, também, quanto maior você faz, mais os vereadores querem fazer emenda, né, gente? Então, tem que blindar, porque eles não entenderam, muitas vezes, esse processo todo que vocês passaram, mas... eu acho que é uma boa ideia. Queria só complementar uma coisa sobre a questão da tecnologia. Eu tendo a desconfiar muito da tecnologia. Eu não sou daquelas que acham que ela vai solucionar. Né? O exemplo foi importante, porque realmente a ideia aqui não é dizer você tem que fazer um currículo num site, ou você tem que contratar uma empresa de tecnologia. Eu diria que o foco aqui foi o processo de construção coletiva e de uma tecnologia que veio servir um fim. E, no geral, o que a gente vê na educação é várias empresas de tecnologia que criaram uma coisa que eles acham que é uma solução e que não casa com o que vocês... Então, eu tendo, se me perguntar um conselho, tá? Eu diria, não comprem coisas prontas. Contratem empresas que desenvolvam a ideia de vocês, porque aí vocês vão chegar, ou fortaleçam a equipe lá da prefeitura grande, às vezes até tem técnicos que já sabem fazer as coisas. O Davi vai mostrar a experiência de Goiás, que foi toda desenvolvida pela equipe da secretaria. Eles não contrataram nenhuma empresa, né? Então, só para ficar claro. Mais algum comentário, colocação? Como é que vocês se sentem desafiadas ou não, preparadas? Lá no Codivar, vou até dar uma sugestão aqui para as nossas colegas secretárias e diretoras. Lá no Codivar teve uma hora que a secretária de Juquiá, a Regina Alice, convocou as diretoras delas a levantar e falar e fazer perguntas. Talvez eu possa fazer isso aqui também. Bom, gente, de qualquer maneira, como a Paula está falando, ela vai passar nas mesas para vocês, conforme for, fazerem perguntas mais específicas, se tiverem alguma dúvida, alguma colocação. Então, agradeço aqui a Paula pela sua participação, peço uma salva de palmas a ela, e estamos aqui à tarde